Tem uma coisa que dói mais do que uma rejeição direta. É quando ninguém te diz nada. Quando tudo continua aparentemente normal, mas algo mudou. Você sente, mas não consegue explicar. As mensagens demoram mais para chegar. As conversas ficam rasas. A energia não é mais a mesma. E o pior de tudo, você começa a duvidar de si mesmo. Acha que está exagerando, que é sensível demais, que talvez seja coisa da sua cabeça. Mas não é. O que está acontecendo tem nome, tem padrão e tem sinais. Sinais que a maioria das pessoas ignora, porque simplesmente não sabe o que está vendo. E hoje, neste vídeo, você vai aprender a identificar cada um deles. 7 sinais de que alguém está te rejeitando em silêncio. Fique até o final, porque os últimos sinais são os mais difíceis de perceber e os mais perigosos de ignorar. A rejeição silenciosa é uma das formas mais cruéis de distanciamento humano. Por quê? Porque ela não te dá nada concreto para reagir. Não tem discussão, não tem ruptura, não tem palavras duras que você possa questionar ou rebater. Tem silêncio, tem frieza, tem ausência disfarçada de normalidade. E esse tipo de rejeição acontece em todo lugar, em relacionamentos amorosos, em amizades de anos, no ambiente de trabalho, dentro da própria família. A pessoa continua presente, mas de um jeito diferente, mais distante, mais fria, mais vazia. E você, sem perceber, começa a se adaptar a essa nova versão dela, sem entender o que mudou, sem saber o que fez, sem ter nada para resolver. O problema é que quando você não identifica o que está acontecendo, você paga um preço alto. Você investe energia em algo que já foi descartado. Você tenta mais, você se explica mais, você se diminui mais. Você fica menor tentando caber em um espaço que já não existe mais para você. E nada disso resolve, porque o problema nunca foi você. O problema é que a pessoa já tomou uma decisão silenciosa, e simplesmente não te contou. Agora vamos aos sinais. Sinal 1. As respostas ficaram curtas demais. Antes, as conversas fluíam, tinham troca, tinham profundidade, tinham reciprocidade. Você mandava uma mensagem e recebia de volta algo que mostrava que a pessoa estava presente, que estava ouvindo, que se importava. Agora, você manda uma mensagem longa, cheia de contexto e recebe um ok. Faz uma pergunta aberta e ouve sim ou não. Tenta contar algo que importa para você e a resposta some em 2 palavras sem emoção nenhuma. Isso não é falta de tempo. Isso é falta de interesse. Quando alguém realmente quer estar na sua vida, eles encontram tempo para responder. Mesmo ocupados, mesmo cansados, quando alguém importa, a pessoa aparece. Quando eles não querem mais, as respostas encolhem. Ficam cada vez menores, cada vez mais vazias. Como se cada palavra fosse um esforço que ela preferia não fazer. É um sinal claro de rejeição silenciosa. A pessoa ainda responde, só para não parecer grossa, para manter as aparências. Mas a presença real já foi embora faz tempo. Observe isso com atenção. Não o que ela diz, mas o quanto ela diz. E, principalmente, o quanto ela deixa de dizer. Sinal 2. Ela para de te incluir nas coisas. Teve um tempo em que você era lembrado, era chamado, era incluído nos planos, nas conversas, nos momentos. Seu nome aparecia naturalmente quando algo estava sendo organizado. Agora os planos acontecem e você só fica sabendo depois. As fotos aparecem nas redes sociais, os comentários são feitos, os momentos acontecem e seu nome não aparece em lugar nenhum. Não foi esquecimento, foi escolha. Quando alguém começa a te tirar dos planos, é porque mentalmente você já saiu do lugar que ocupava na vida dessa pessoa. Ela reorganizou o espaço interno dela e você ficou de fora dessa reorganização. Pode parecer exagero na primeira vez, mas presta atenção no padrão. Não em um episódio isolado. Uma vez pode ser coincidência, 2 vezes pode ser descuido, mas quando isso vira frequência, não é mais nenhuma das duas.
É exclusão gradual, silenciosa, construída aos poucos exatamente para que você não tenha nada concreto para questionar. E olha, se você está reconhecendo esses padrões enquanto assiste, provavelmente ainda tem muito mais que você precisa saber. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, sempre sobre comportamento humano, sinais ocultos e tudo que a maioria das pessoas não percebe. Se inscreve e ativa o sininho. Não custa nada e pode te poupar de muita coisa. Sinal 3. O contato começa a partir sempre de você. Você percebe que se não der o primeiro passo, o contato simplesmente não acontece. Não tem mensagem chegando, não tem ligação, não tem nenhum sinal de que a pessoa pensou em você ao longo do dia. Você manda mensagem, você liga, você sugere encontro, você tenta manter a chama acesa. E do outro lado, nada por iniciativa própria. Ela responde quando você chama, mas nunca chama primeiro. Isso é um desequilíbrio enorme. E ele fala muito sobre onde você está na lista de prioridades de alguém. Numa relação saudável, as duas pessoas buscam uma a outra. Há movimento dos dois lados. A iniciativa, a presença, a escolha ativa de estar junto. Quando só um lado empurra, o que está acontecendo na verdade é que o outro lado está deixando acontecer, mas não está mais escolhendo ativamente estar ali. Está apenas tolerando. Eu sempre digo, pare de mandar mensagem por alguns dias e observe o que acontece. Se a pessoa não sentir sua falta, se não aparecer, se o silêncio do outro lado for total, ela já foi embora. Só o corpo ainda está presente. Sinal 4. A energia dela muda quando você está por perto. Isso é mais difícil de descrever com palavras, mas é muito fácil de sentir no corpo. Você entra na conversa, presencialmente ou online, e algo trava. O tom fica diferente, a leveza some, a pessoa fica mais fechada, mais monossilábica, mais distante. Como se sua presença fosse um peso que ela carrega enquanto você está ali. É quase como se você gerasse um desconforto sutil que ela tenta esconder, mas que você percebe no corpo antes mesmo de perceber com a mente. A linguagem corporal se fecha, os braços se cruzam, o contato visual diminui. Os sorrisos ficam menores, mais rápidos, mais forçados. O corpo aponta para longe de você, mesmo quando ela está olhando na sua direção. Isso acontece porque emoções reais são difíceis de fingir por muito tempo. Por mais que a pessoa tente ser educada, por mais que ela se esforce para parecer normal, o corpo conta uma história diferente. O corpo não mente. Se você nota que a energia entre vocês mudou e você não consegue explicar exatamente por quê, confie no que você está sentindo. O seu instinto percebe rejeição antes da sua lógica e ele raramente erra. Sinal 5. Ela evita conversas profundas com você. Relacionamentos se sustentam em profundidade, em momentos reais, em conversas que vão além da superfície e tocam em algo verdadeiro entre duas pessoas. Quando alguém começa a te rejeitar em silêncio, uma das primeiras coisas que desaparece é exatamente esse nível de profundidade. A conversa fica rasa. Papo de clima, de trabalho, de coisas genéricas que qualquer pessoa poderia dizer para qualquer outra. Qualquer tentativa sua de ir mais fundo é desviada. A pessoa muda de assunto, responde vagamente, ou simplesmente ignora a parte emocional do que você disse, como se não tivesse ouvido. Isso não é falta de tempo, não é distração, é uma parede. Ela está te mantendo na superfície porque não quer mais te deixar entrar, porque profundidade cria conexão e ela não está mais interessada em construir ou manter essa conexão com você. É uma das formas mais dolorosas de rejeição, justamente porque acontece devagar, imperceptível, uma conversa rasa de cada vez, um desvio de assunto de cada vez, até que um dia você percebe que faz meses que vocês não têm uma conversa de verdade. Sinal 6.
Ela para de te defender ou de falar bem de você. Quando alguém genuinamente te quer na vida, isso aparece em formas simples e cotidianas. Eles falam bem de você para outras pessoas mesmo quando você não está presente. Te defendem quando seu nome é mencionado em contextos negativos. Te apresentam com orgulho. Fazem questão de que o mundo saiba que você faz parte da vida deles. Quando a rejeição começa, tudo isso desaparece silenciosamente. Você percebe que ela não te menciona mais, que quando alguém faz um comentário sobre você, mesmo um comentário justo de se questionar, ela fica em silêncio. Que nas conversas sobre a sua vida, sobre suas conquistas, sobre quem você é, o entusiasmo de antes simplesmente sumiu. Isso dói de um jeito diferente, porque é invisível para quem está de fora. Ninguém mais vai notar, ninguém mais vai te contar, mas você sente, na ausência, no silêncio, no vazio onde antes havia apoio. A pessoa ainda te trata com educação quando você está na frente dela, ainda diz tudo bem quando você chega. Mas a defesa, o carinho, o orgulho de te ter por perto, tudo isso foi embora. E quando alguém para de te defender, é porque na mente dela você já não ocupa mais o lugar que ocupava antes. Você virou alguém neutro, ou pior, alguém que ela prefere não associar ao próprio nome. Sinal 7. Você sempre sente que está incomodando. Esse é o sinal mais pesado de todos e também o mais revelador. Chega um ponto na dinâmica onde você começa a se autocensurar, a pensar duas vezes antes de mandar uma mensagem simples, a hesitar antes de ligar, a se perguntar se vai estar atrapalhando, se é hora errada, se seria melhor não. E o problema central é que esse sentimento não apareceu do nada. Ele não nasceu dentro de você. Ele foi plantado. Porque quando alguém responde de forma fria o suficiente, demora o suficiente para responder, parece entediado o suficiente durante as conversas, você começa a aprender aos poucos que sua presença não é bem-vinda. Que você é um peso, que é melhor não incomodar. Você não foi rejeitado com palavras, você foi condicionado a se rejeitar. Isso é manipulação passiva. Não precisa de intenção para acontecer, mas acontece e é extremamente eficaz porque a culpa parece ser totalmente sua. Você se convence de que é chato, insistente, dependente demais, mas não é. O que aconteceu foi que alguém te tratou de um jeito que te ensinou a ocupar menos espaço e você obedeceu, sem perceber que estava obedecendo. Se você sente que está incomodando alguém com frequência, pare. Pare de tentar encaixar onde você não foi convidado. Isso não é fraqueza, é proteção, é respeito por si mesmo. Porque você não deveria precisar pedir licença para existir na vida de alguém que diz que se importa com você. Esses 7 sinais raramente aparecem sozinhos. Eles chegam juntos, em camadas, aos poucos, de formas que você tenta racionalizar, minimizar, explicar. Você diz para si mesmo, ela está ocupada, é uma fase, não é nada, eu estou exagerando. Todo mundo tem dias ruins, mas no fundo, você sabe, você já sabia antes de começar a assistir esse vídeo. Só precisava de alguém que colocasse em palavras o que você já estava sentindo. A rejeição silenciosa é construída exatamente para deixar você em dúvida, para que você continue investindo, continue tentando, continue se perguntando o que fez de errado, o que poderia mudar, o que poderia fazer diferente para recuperar algo que a outra pessoa já decidiu largar. E a resposta mais difícil e ao mesmo tempo mais libertadora que você pode se dar é essa. Você não fez nada de errado. Algumas pessoas simplesmente decidem te deixar de lado. Às vezes sem motivo claro, às vezes sem coragem de dizer, às vezes porque cresceram em direções diferentes. E a única coisa que está sob o seu controle é o que você faz com essa informação agora. Se os sinais estão lá, acredite neles.
Não fique esperando uma confirmação que talvez nunca venha. Não fique diminuindo o que você sente para proteger alguém que não está te protegendo. Porque você merece estar em lugares onde não precisa questionar se é bem-vindo. Em relações onde sua presença é escolhida, não apenas tolerada. No próximo vídeo, vou te mostrar algo ainda mais perturbador. Como a rejeição deixa de ser passiva e se torna uma ferramenta de manipulação. Como certas pessoas usam o ato de te rejeitar de forma calculada para manter controle emocional sobre você, para te deixar dependente, inseguro, sempre buscando a aprovação delas. Se você quer entender esse padrão, ativa o sino e não perde o próximo. Até lá!